Olá, meu nome é William e hoje servirei de instrutor para o tema Diversidade e Inclusão nas Organizações, capítulo 14 do livro Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil, segunda edição. Comecemos por alguns conceitos básicos. De forma simplificada, diversidade tem a ver com pessoas diferentes ocupando cargos diferentes. Na verdade, a diversidade no sentido estrito é simplesmente a convivência de diferentes pontos de vista. Uma definição mais precisa é dada no livro didático. A diversidade pode ser entendida como a representação de pessoas com diferentes identidades grupais em um sistema social, com a divisão da força de trabalho em categorias distintas, mas com similaridades intragrupais percebidas em um contexto cultural que exerce impacto sobre os resultados e as relações de trabalho, como também as variadas perspectivas que membros de diferentes grupos de identidade integram ao trabalho. Já o autor Triandis nos traz duas possíveis categorizações de diversidade. A primeira é a diversidade cognitiva, que está relacionada às habilidades e aos valores dos indivíduos. A segunda é a diversidade demográfica, que tem a ver com características estáveis e difíceis de serem mudadas nos indivíduos, como cor da pele, gênero, orientação sexual, deficiência, entre outros. Partindo para o conceito de inclusão, ela se relaciona com quantas pessoas se sentem aceitas e conseguem se relacionar com outras pessoas de características diferentes dentro da organização. Numa definição mais formal, a inclusão significa que os membros de todos os grupos são tratados de forma justa, sentem-se incluídos, têm igualdade de oportunidades e são representados em todas as funções e níveis organizacionais. Também pode significar o julgamento ou a percepção de aceitação das pessoas, sendo o sentimento de ser bem-vindo e valorizado como membro daquela organização nos diversos níveis. Desta forma, a inclusão constitui um passo além da diversidade, uma vez que para uma organização ser inclusiva, ela deve saber manejar a diversidade de seus membros de forma que as suas diferenças se combinem para melhorar o desempenho geral. Outro ponto importante para citar sobre a inclusão é que o importante é o que o indivíduo percebe ao se relacionar com a organização, e não as intenções por trás das atitudes de outros indivíduos ou da própria organização. Digo isso porque muitas vezes membros de grupos majoritários dizem que as suas atitudes são bem-intencionadas, porém o que conta de verdade é o efeito, se o outro se sentiu mais incluído no grupo ou não. O que se relaciona diretamente com exclusão. A exclusão tem resultados desastrosos para fatores como o comprometimento organizacional, satisfação e significado do trabalho. Na organização não inclusiva, os trabalhadores entendem que são obrigados a conformar-se aos valores e às normas da organização, como um dever, uma obrigação, algo que não tem relação com o afeto positivo. Apesar de já termos visto alguns conceitos básicos, existem outros conceitos relacionados importantes para a nossa discussão. São eles: estereótipo, preconceito e discriminação. O estereótipo liga-se à caracterização de pessoas, mas sem julgamento. É um elemento cognitivo de organização. O preconceito apresenta o julgamento e a avaliação sobre a caracterização do estereótipo. Por exemplo, gosto ou não gosto. A discriminação é o ato, o comportamento ligado ao preconceito. E para que ela aconteça, o indivíduo precisa estar em um contexto em que sua demonstração seja possível, aceita ou viável. O papel dos líderes nas organizações envolve justamente evitar a discriminação institucionalizada, de modo a valorizar as diferenças dos indivíduos para promover a efetividade institucional, em lugar de promover a efetividade apesar da diversidade. Por isso, estabelecem-se regras e normas para evitar o racismo, o sexismo, entre outros ismos. Levando isso em conta, o primeiro conceito relacionado que veremos é o de identidade grupal. A identidade grupal consiste na identificação física e cultural com um grupo, o que ocorre no contato com o grupo de oposição ou contraste. Desta forma, identidade tem a ver com reconhecer o outro como diferente, o que acaba sendo um conceito complementar ao de diversidade, uma vez que a diversidade se configura na expressão de diferentes identidades. Indo um pouco mais além na teoria da identidade social,
chegamos à seguinte definição formal: a identidade social é o conhecimento do indivíduo de que pertence a um grupo, acrescido de significação e valor emocional. E essa identidade está intimamente ligada com outros dois conceitos, o de categorização social e o de comparação social. A categorização é um modo de ordenar, segmentar e classificar o ambiente social de forma a ajudar o indivíduo a encontrar seu lugar na sociedade. Na verdade, a identidade social é construída também pelos grupos sociais decorrentes da categorização social, como foi dito antes. Essa categorização envolve uma satisfação em obter uma imagem positiva e diferente do grupo próprio, o que transcende as semelhanças intergrupais, de forma que uma pessoa pode se separar de um grupo ou organização e se relacionar com o outro buscando mais dessa satisfação. Grupos de indivíduos com a mesma identificação social tendem a realizar comparações sociais semelhantes quando operam ou têm salientada a mesma identidade social. Comparação social tem a ver com teoria da privação relativa, a qual não será aprofundada nesse vídeo. Voltando um pouco ao assunto da diversidade, o efeito da diversidade depende diretamente do seu paradigma ou da forma com que é pensada na organização. De acordo com Thomas e Ely, existem 3 paradigmas principais: discriminação e justiça, acesso e legitimidade, e aprendizagem e efetividade. O foco do paradigma da discriminação e justiça é a igualdade de oportunidades, tratamento justo, recrutamento e cumprimento de requisitos legais. Essa orientação filosófica costuma levar empresas a criarem programas de mentores de carreiras e dar treinamentos para que empregados respeitem diferenças culturais. A medida de diversidade que costuma ser usada nesse caso é com base demográfica e de estabilidade de cargo. O resultado tende a ser aumentar a diversidade horizontal, mas não necessariamente a vertical. A desvantagem dessa abordagem é que, apesar de a força de trabalho ser diversa, ela pode ser tratada ainda como uma massa homogênea, na medida que esse paradigma não modifica a cultura da organização pela diversidade. É pouco provável que os líderes que gerenciam a diversidade sob esse paradigma explorem como as diferenças das pessoas podem gerar uma diversidade de formas efetivas de se executar o trabalho, liderar, entender o mercado, gerenciar os recursos humanos e aprender. Já no paradigma do acesso e legitimidade, a organização busca ter acesso e legitimidade com uma clientela mais diversa, tentando equiparar a demografia de seus funcionários com a dos clientes. A vantagem desse paradigma é a perspectiva de aumento de mercado consumidor. Em contrapartida, a organização pode ficar limitada a alguns nichos de mercado. Outro problema que pode ocorrer é que a diversidade não seja associada corretamente ao mérito. Isso acontece quando não se analisa como as diferenças culturais interferem no trabalho sendo feito. Por fim, no paradigma da aprendizagem e efetividade, as diferenças entre empregados são levadas em conta para o melhoramento do trabalho. Esse novo modelo para a diversidade leva a organização a internalizar as diferenças entre os empregados de forma que possa aprender e crescer com as diferenças. O foco é: somos uma única equipe, com as nossas diferenças, e não apesar delas. Com isso, percebemos que a gestão da diversidade é algo a ser levado muito a sério numa organização. Ela se trata de defender uma transformação sistêmica da organização e não se preocupar apenas com sistemas de recrutamento e seleção nas organizações. A gestão da diversidade começa com uma pesquisa demográfica na organização para averiguar o panorama atual de distribuição de cargos entre identidades sociais. A partir do diagnóstico gerado, implementam-se treinamentos internos e transmitem-se valores principalmente direcionados aos gestores para valorizar a diversidade observada na organização. Logo após, novas práticas passam a ser seguidas no recrutamento de novos funcionários. Esses funcionários receberão atribuições e serão avaliados de acordo com políticas que visam a diversidade, e serão devidamente recompensados de acordo com o seu desempenho. Com o tempo, essa gestão da diversidade vai se desenvolver na organização através de ações de treinamento, desenvolvimento e educação,
E, no fim, restará avaliar as consequências das iniciativas de gestão da diversidade empregadas. Outro ponto importante a dizer sobre gestão da diversidade é que ela é diferente de ações afirmativas, na medida que, na ação afirmativa, as mudanças provocadas nas organizações são decorrentes de pressões coercitivas externas, como as leis de cotas para grupos de minoria ou historicamente discriminados. Na diversidade, todas as diferentes identidades são contempladas, e sua gestão eficaz e efetiva faz a inclusão ser vista como vantagem competitiva para a organização. Como falado anteriormente, a avaliação da diversidade e inclusão na organização é essencial. Essa avaliação pode ser feita sob diferentes aspectos. Uma forma de analisar os impactos é por meio da estrutura organizacional, da sua efetividade e da satisfação provocada nos empregados e clientes. Nesse caso, é importante medir em relação aos funcionários taxas de rotatividade e absenteísmo, demografia organizacional horizontal e vertical, desempenho, criatividade e aumento de vendas, como resultado da implementação do programa, que podem ser obtidas por meio da avaliação da satisfação dos empregados com o trabalho, da qualidade de vida no trabalho e da percepção de autoeficácia. Já em relação aos clientes, satisfação do cliente, avaliação de qualidade de serviço e/ou produto, tipos de interação com o cliente, entre outras, são métricas importantes para avaliar a gestão da inclusão e diversidade. Eli e Thomas, no estudo de 2001, desenvolveram um modelo que busca avaliar diversidade e inclusão nas organizações. Nesse modelo, o funcionamento do grupo de trabalho é resultado direto da diversidade nas identidades culturais dos membros da organização, somado aos resultados grupais intermediários, os quais vêm da natureza das relações entre os diferentes grupos de identidade no ambiente de trabalho imediato das pessoas, incluindo a natureza do conflito e da resolução de conflitos, além do grau em que os participantes se sentem valorizados e respeitados por colegas e supervisores, para não falar do significado e a importância atribuída pelos participantes à sua própria identidade no trabalho, inclusive se e como eles pessoalmente se valorizam e se expressam como membros de seu grupo de identidade racial. Esses 3 fatores consistem nas perspectivas de diversidade do grupo de trabalho apontadas por Eli e Thomas. Com isso, passamos pelas definições de diversidade e inclusão, seus efeitos e como são medidas e geridas. Agradeço a atenção até aqui e espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima!